Olá, esse é o canal Sinais da Dilma e esse é mais um vídeo para a gente continuar falando sobre arte e cultura. Mais uma série que eu assisti na Netflix, que essa é da Netflix mesmo. Essa série entrou no catálogo tem pouco tempo e aí eu comecei a assistir. Eu confesso para vocês que no começo eu tive um pouco de dificuldade para poder realmente prestar atenção. Tive que voltar várias vezes e começar a assistir de novo. Mas depois me chamou muito a atenção. O roteiro se passa numa ilha, uma cidadezinha pequena, é uma ilha de pescadores, um pessoal muito simples. E é um vilarejo. E eles estão enfrentando uma série de problemas porque as pessoas vivem basicamente da pesca, mas aí tem umas questões lá com descoberta de petróleo, com umas indústrias, e aí fazem uns acordos lá. E a questão é que as pessoas que moram na ilha começam a enfrentar várias dificuldades, porque a pesca começa a ser controlada, e aí várias pessoas acabam indo embora da ilha, e ficam pouquíssimos moradores lá. E o que me chamou a atenção é o seguinte, por ser um vilarejo pequeno e tal, tem a pessoa de confiança assim, do vilarejo é um padre. Aí tem uma igrejinha lá e tal, as pessoas frequentam a missa e tal. Mas, de repente, acontece uma coisa interessante, porque esse padre ele já é uma pessoa de idade e tal, e aí ele vai fazer uma viagem. Ao mesmo tempo que esse padre vai fazer uma viagem, tem um jovem morador da ilha que tinha ido embora estudar e aí ganhou muito dinheiro e tal, e aí ele também acontece uma série de coisas na vida dele, ele acaba atropelando uma pessoa lá, a moça morre e tal, bom, aí ele volta para a ilha, depois que ele sai lá, ele cumpre a prisão dele, ele volta para a ilha. Ao mesmo tempo, tem uma outra moça que também era amiga de infância desse rapaz, que também foi tentar a vida lá fora, tal. Esses enredos que geralmente acontecem em cidade pequena, né? Que os jovens crescem, aí querem sair para fora, querem sair daquele lugarzinho que é cidadezinha pequena e tal, que não tem nada para fazer. E ela também foi estudar fora, tal, mas não deu certo, ela também volta. Bom, mas assim, o lance dessa série é o que acontece quando chega na cidade, na vila lá, um padre novo. É um padre jovem que vem, aí começa a retomar as missas e ele chega na cidade falando que o velhinho que era o padre anterior, ele teve um problema de saúde, ele foi levado para uma clínica e está passando por um tratamento e vai demorar um tempo para voltar. E aí ele vai ficar no lugar desse padre. É muito legal porque assim, a gente que está assistindo, você vai acompanhando o desenrolar dos fatos e tal, e a gente não percebe, na verdade, o que está acontecendo. Só que depois, à medida que as coisas vão acontecendo, aí é que a gente vai notando o lance todo da história. Porque, na verdade, esse padre, ele é o mesmo padre velho que volta mais jovem. Vai contando a história lá, né? E aí, conforme vai desenvolvendo a história, ele vai mostrando o que aconteceu com essa viagem que ele foi fazer, né? Mas assim, o que me chamou a atenção é como as pessoas são crédulas. Porque a gente está vivendo uma época que, assim, a gente sabe que tá rodando aí na internet um monte de fake news, as questões religiosas estão sendo muito debatidas, estão sendo muito confrontadas. Infelizmente, a gente tem observado assim, muita verdade sendo mostrada como mentira e também muita mentira
sendo pintada, né, sendo maquiada como verdade. E aí essa série me chamou a atenção por isso, porque assim, quando esse padre volta, aí começam a acontecer uma série de milagres, né, lá no vilarejo, e as pessoas ficam todas encantadas, e aí, sabe, todo mundo volta para a igreja, aí fica aquele alvoroço. Só que, de repente, num determinado ponto lá da história, e tem também a figura da fanática. Tem uma mulher lá que ela é assistente do padre, que cuida da paróquia e tal, e ela é aquela Carola, né, que todo mundo chama, e que, nossa, ela é mais fiel que todo mundo. E aí, de repente, assim, muda os horários das missas. As missas eram todas de manhã, e de repente começam só pode acontecer missa de noite. E aí, quer dizer, a série, gente, não é longa, são poucos episódios, é curtinha, é uma minissérie, dá para assistir, mas vocês precisam assistir para entender o contexto do que eu vou falar aqui. Primeiro, como a figura que está ali central é o padre, e ele acredita naquilo que ele está pregando, ele acredita que ele foi assim, escolhido, que ele foi abençoado com um milagre, que ele teve um encontro com um anjo de luz, né? E ele próprio não se dá conta que ele está sendo enredado por uma mentira. E aí, quando, sabe, percebe assim que as missas passam não ser mais de dia, passa a ser de noite. Já é uma coisa esquisita. Ué, por que tem que ser de noite, né? E me chamou a atenção porque, assim, quando você pensa em uma pessoa que está ministrando texto bíblico, falando de fé, falando de verdade bíblica, a Bíblia, se você for ler lá nos textos, tem várias citações que falam assim, que quando você fala da verdade, quando você está falando da luz, quem anda na luz anda de dia, não anda de noite. Quem anda de noite, tô falando aqui no contexto bíblico, tá, gente? Não tô pregando religião, nada, eu tô fazendo só uma interpretação daquilo que eu observei da série e tal, do contexto que a série mostra. Quem anda de noite, na verdade, é quem é das trevas, no caso, entre aspas, aí seria o demônio. Então, esse anjo que é colocado lá como um anjo que fez um milagre na vida desse padre, na verdade não é um anjo de luz, é um anjo de trevas. E aí, à medida que a série vai correndo, a gente vai percebendo que, na verdade, tudo isso se torna uma história vampiresca. Bom, a gente sabe que a história do Drácula, né? Ele não pode andar de dia, ele não pode andar na luz do sol, porque ele se queima, né? Ele tem que só andar de noite, ele ataca as pessoas de noite. Gente, eu achei muito interessante. Interessante, assim, pelo contexto de como as pessoas acreditam no padre. Elas vão na missa e aí elas não questionam essa mudança, essa troca. Por que a missa deixou de ser de dia e passa a ser de noite? E aí, ele começa a distribuir o cálice, quando faz aquele cerimonial da hóstia, do cálice lá que é dado nas missas lá, ele tá dando sangue lá, que é o sangue dele próprio. Depois a gente vai observar isso no decorrer da série. E aí tem uma senhora, que ela é a mãe de uma médica. De repente essa mulher ela tinha Alzheimer, ela estava com a saúde muito comprometida, ela já é bem velhinha. Da noite pro dia a mulher começa a ficar boa, ela começa a rejuvenescer. E a médica começa a analisar aquilo, ela fala assim, gente, mas o que está acontecendo, né? Como que pode, né? E as únicas pessoas que vão prestar atenção no que está acontecendo são exatamente o jovem que voltou, lembra que eu falei lá que ele foi e tal, aí ficou preso, ele volta para a cidade e ele começa a desconfiar de tudo que está acontecendo. A moça que também foi para fora e volta lá, embora ela não duvida da fé dela, mas ela começa a prestar atenção e vê que tem alguma coisa estranha acontecendo ali. E a médica é aquele viés assim mais científico, mas ela começa a ir na linha assim, bom, eu preciso testar isso, eu preciso de uma explicação
científica, né, para poder saber e entender o que está acontecendo. Mas assim, olhando essa série, eu comecei a prestar atenção e a fazer um paralelo, uma analogia com o nosso dia a dia. Como que as pessoas, de repente você recebe uma mensagem no seu WhatsApp que é assim, é uma mentira, sabe? Essas coisas da vacina, essas coisas dos terraplanistas, ou seja, uma série de questões que a gente está observando no nosso dia a dia, e as pessoas não param para verificar, para questionar, para avaliar se aquilo é realmente verdade, e já sai disparando, já sai replicando, já sai divulgando. Mas espera aí, será realmente que isso que eu recebi é verdade? O que é que está acontecendo, né? O que é tudo isso que a gente está vivendo? E a série mostra todo esse contexto. E o desfecho, gente, o desfecho é surpreendente. Porque o padre, que é a pessoa central lá, ele vai até o final, né? E aí esse rapaz que volta lá, ele tem problema com o alcoolismo, e aí ele começa a fazer um grupo, aqueles grupos de alcoólicos anônimos. O padre chama ele para fazer lá mesmo na paróquia, e tem umas outras pessoas que começam também a fazer parte. Só que numa dessas reuniões lá, o moço, coitado, ele acaba sendo atacado também pelo tal do anjo lá, que na verdade é um vampiro. E aí ele leva a moça lá, que era amiga dele, para contar a verdade para ela, né? E ele leva ela lá para ver o sol nascer, e ele leva ela, tem um lago assim bonito e tal, né? Porque é uma ilha, tá certo? Leva ela num barco, e aí ele fala para ela assim, ó, eu trouxe você aqui porque aqui não vou ter como eu fugir, para você presenciar a verdade, né? E aí ela vê ele se queimar todo quando o sol nasce e tal. Então, no final, é só lá no finalzinho que o padre ele vai se dar conta de que ele foi enganado, que na verdade aquilo que ele estava vivendo era uma mentira, não tinha nada a ver com a verdade bíblica que ele aprendeu, com aquilo que ele estava pregando. E eu achei fantástico, gente. Eu achei fantástico por causa dessa analogia dos dias que a gente está vivendo hoje. Que assim, a gente precisa ter muito cuidado quando você recebe uma mensagem no WhatsApp, quando você vê um vídeo no YouTube, quando você vê até um noticiário na televisão. A gente precisa aprender a questionar as coisas. A gente precisa aprender a prestar atenção, a buscar informação. Entendeu? A gente precisa aprender a ser crítico das situações. Porque com tudo isso que está acontecendo, a gente facilmente pode ser enganado. Enganado por algo que as pessoas estão dizendo que é verdade, que você olha ali, todo aquele cenário. É como eu falei para vocês, quando eu comecei a assistir a série, se você for assistir, os primeiros capítulos, as primeiras cenas, a gente acredita que realmente o milagre está acontecendo, que aquele padre voltou, que ele tem uma fé assim, fenomenal, que é uma pessoa do bem, que está ajudando todo o vilarejo, que está tentando renovar a fé de toda aquela população do vilarejo. E só depois, à medida que as cenas vão acontecendo, que vai mostrando lá tudo que aconteceu, vai fazendo assim, como se fosse assim, sabe quando a gente vê um filme que mostra as lembranças, né, do personagem, por onde ele passou, o que ele viveu. Então aí a série faz dessa forma. Aí vai mostrando lá a viagem que o senhor lá, o padre, na idade velha, que ele sai da ilha e ele vai fazer uma viagem lá com os companheiros dele de fé, e aí tudo que acontece. Aí é que a gente vai começar a entender o que está acontecendo, que na verdade tudo aquilo é uma mentira. Mas o pessoal da ilha, todo o pessoal, os moradores lá, eles só vão perceber isso quando já é muito tarde. E o resultado é catastrófico, gente. É catastrófico. Aí eu deixo a dica para vocês assistirem, para vocês prestarem atenção. E também a minha dica que é essa: tomem cuidado com tudo que vocês recebem, as mensagens, com as coisas que vocês ouvem, com as conversas, às vezes, nos grupos familiares, às vezes colegas. Eu já tive, gente,
num grupo familiar, uma prima que começou a fazer divulgação direto, assim, sabe, falando sobre questões de vacina, questões de medicamentos, que a gente sabe que tá aí esses medicamentos que não funcionam, o tratamento da Covid, todas essas questões. E eu tive que chamar ela no particular, fora do grupo da família, para pedir que ela parasse com essas divulgações de informação errada, informação mentirosa, informação que não traz resultado, né? Que na verdade confunde as pessoas, que leva as pessoas às vezes a deixar de tomar a vacina para se imunizar, deixar de prestar atenção às vezes. Muitas vezes também as pessoas têm medo de consultar médico. Você sente uma dor, passa mal. Quantas vezes a gente vê as pessoas falam assim, não, eu não vou porque eu não quero saber a verdade. Se você consulta um médico sério, um médico da sua confiança, é muito melhor você saber o que está acontecendo com você ainda no início de uma enfermidade, que ainda tem possibilidade de cura, tem possibilidade de tratamento, do que você simplesmente ignorar tudo e depois quando você descobrir, a coisa já está avançada, a coisa não dá para ser tratada, não dá para ser cuidada, tá bom? Isso é qualquer esfera da nossa vida. É quando você vai estudar, você pesquisar a escola que você está indo, quem é professor, quem é que está te ensinando. A gente vê aí um monte de curso sendo divulgado na internet, pessoas vendendo as coisas, que no fim das contas é um monte de mentira, é chovendo molhado, que não fala nada, que não vai te trazer nenhum aprimoramento, né? Não vai te trazer, não vai agregar valor, não vai agregar conhecimento, né? Então, a gente prestar atenção às vezes nessas séries é legal para isso, para a gente aprender a ser crítico, para aprender a olhar o começo, o meio e o fim, o desfecho do que é uma verdade revestida de mentira e muitas vezes uma mentira revestida de verdade. Tá bom? Eu vou deixar a referência aí para vocês na descrição do vídeo, para vocês assistirem a série. Depois também vocês fazerem comentário aí para mim. E se vocês estão gostando desses vídeos que eu estou fazendo, de arte, cultura, né? Que às vezes eu gosto de falar, de livro, de música, de filme, de série. Gente, tudo isso pra gente é aprendizado, entendeu? Cultura, ela tá na arte, ela tá na arte da música, na arte do livro, na arte da poesia, na arte do teatro, na arte de uma pintura, né? Tudo isso é cultura, e cultura agrega para a nossa vida, traz conhecimento, traz evolução, traz crescimento, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo.